Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como é sabido, foi público, o Orçamento de Estado, em sede de Orçamento de Estado, recentemente, foi encontrada uma solução que, de resto, a Empresa de Eletricidade da Madeira e o próprio Governo Regional já perseguiram há alguns anos e que tinha a ver com a compensação que a própria empresa entende ter, e bem, pelos direitos de passagem que, por sua vez, deveria de pagar às autarquias. Mas, ainda antes de ir mais em concreto a este diploma, permitia-me fazer alguma historiografia sobre esta matéria e dizer que, em 1999, através de uma lei nacional, foram efetuadas algumas transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, processo que era desde há muito reivindicado e que tiveram, de facto, nesta matéria, importantes impactos. Bem entendido que a circunstância de termos aqui uma pessoa jurídica, região, neste processo, e não estando isso previsto na Lei das Finanças Locais, introduziu alguma perturbação nesta matéria e, portanto, basicamente, havia que resolver o assunto. Bem entendido que isso só poderia ser feito através de legislação regional e foi então que, em 2007, através do Decreto Legislativo 2/2007, esta matéria mereceu o devido enquadramento e que, de alguma forma, disciplinou a transferência de atribuições relativas à iluminação pública rural e urbana para os municípios da região e o respectivo financiamento. Bem entendido que, durante esse processo, tentaram-se criar mecanismos de compensação que, de alguma forma, pudessem auxiliar as autarquias a financiar o pagamento da energia pública, da iluminação dos caminhos municipais e das estradas regionais que estavam sob a sua tutela geográfica e, portanto, o que é que haveria a fazer? O que foi encontrado até também na sequência da circunstância de as 11 câmaras, durante muitos anos, na região terem pertencido ao PSD, houve quase que como um acordo de cavalheiros, no sentido de que as câmaras não exigiriam à Assembleia, à Empresa de Eletricidade da Madeira, aquilo que eventualmente podiam ter direito e que iria mais além do que aquilo que efetivamente acabaram por ter, e, de alguma forma, a frição daquelas que eram as receitas que tinham direito ao abrigo desta taxa de ocupação da via pública, deveriam reverter, estar de alguma forma indexadas ao pagamento da iluminação pública. E, portanto, era aqui um acordo teoricamente win-win que, por um lado, dava algumas receitas às autarquias que lhe permitiam cobrir as despesas inerentes à iluminação pública. E isto, em tese, está tudo correto. Na verdade, depois, a Empresa de Eletricidade também nunca desistiu, e bem, porque as suas congêneres nacionais também tinham esse direito, e, portanto, razoavelmente, aqui também se deveria passar o mesmo, de exigir ao Estado o pagamento dessas compensações também a que tinham direito, de resto concedidas a outras empresas congêneres com implantação nacional, e, eis não quando, este ano, finalmente, foi possível convergir na atribuição deste valor de 7,5 milhões de euros, que não é um valor despiciente, que de alguma forma vem também corresponder às expectativas da própria Empresa de Eletricidade da Madeira. Mas, eu não ouvi grande barulho do PSD quanto a esta atribuição deste valor. O governo de António Costa, que come criancinhas ao pequeno almoço e trata mal as regiões autónomas, como se sabe, aliás, trata melhor as regiões autónomas do que o próprio Governo Regional da Madeira, é uma coisa também curiosa, O governo de António Costa, aquele que a senhora deputada Vânia Jus, que criticou muito de manhã, resolveu fazer mais do que aquilo do que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas fez na última legislatura, que se marimbou, passa a expressão, para este assunto. E, portanto, nem tudo é mau. Como também não foi mau o desfecho encontrado para o Centro Internacional de Negócios recentemente, senhora deputada. Aquele governo insensível às questões regionais percebeu a nossa condição de ultraperiferia, de região autónoma, de região que necessita de receitas, e percebeu que 134 milhões de euros
gerados em receita fiscal são importantes, senhora deputada. E Vossa Excelência assobiou para o lado num exercício de pouca honestidade intelectual e política, quando de manhã desvalorizou essa pretensão. Mas, da mesma maneira que não me parece razoável desvalorizar essa questão relacionada com o Centro Internacional de Negócios da Madeira, muito menos pode ser desvalorizada também esta questão. E se já se percebeu que o mundo da distribuição elétrica é gerador de investimentos avultados, bem entendido também que, aliás, este novo subsídio de 7,5 milhões de euros fará com que se esbatam alguns desses custos. É verdade que a empresa de eletricidade tem coberto, de facto, algum deste prejuízo e, portanto, tem incorporado na sua estrutura de custos esta matéria. Quer isto dizer que nós encontramos, parece-nos absolutamente legítimo, que uma receita que veio fora de tempo, porque o PSD não a conseguiu fazer antes, que veio fora de tempo, possa reverter numa circunstância muito difícil da vida regional, numa circunstância muito difícil da vida social, da vida económica da região, possa reverter a favor daqueles que mais precisam. E, portanto, indexar formas de atenuar, aqui, já que o Governo não conseguiu atenuar, depois de 31 de dezembro de 2011, data que declara ou que decreta o fim do PAF, não quis, melhor dizendo, atenuar a carga fiscal que a região estava sujeita, nós encontramos neste mecanismo uma forma de compensar aqueles que mais precisam e que o Sr. Presidente, quando da leitura da epígrafe deste diploma, muito bem enunciou. Parece-nos razoável que aqueles que mais dificuldades passam neste momento possam ser compensados. E ser compensados não significa dar nada. Não significa dar nada. Essa dos professores ensinarem em França é até muito que se lhe diga. Isso vindo de vós tem, de facto, uma piada fantástica. Vossas Excelências prometeram mundos e fundos, Vossas Excelências não fizeram nada. Mas também devo reconhecer uma coisa. O vosso programa eleitoral não mentiu, Sr. Deputado. O vosso programa eleitoral só não mentiu porque era inexistente. Não tiveram programa eleitoral, candidataram-se com promessas avulsas, e, portanto, em bom rigor, até nem podem ser acusados em não cumprirem aquilo que prometeram nas eleições, porque o vosso compromisso é zero, porque está comprovado, Sr. Deputado, está comprovado que o vosso espírito de compromisso e o vosso espírito de missão tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga. E, portanto, entendemos nós, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, entendemos nós que é a altura de criar um mecanismo que, de facto, possa atenuar as dificuldades sociais em que a população, de uma forma geral, está mergulhada por responsabilidade exclusiva do Partido Social Democrata, mas que vá também ao encontro daquilo que são os desideratos desta Assembleia, que é, de alguma forma, defender os madeirenses, defender aqueles que nos elegem. Muito obrigado. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há uma coisa que para mim parece absolutamente razoável e que atesta a pertinência daquilo que aqui apresentamos. A empresa de eletricidade foi acionista do Banif e, portanto, tinha uma disponibilidade substancial que permitiu até fazer isto. Isto deve ser um caso inédito na Europa, para não dizer no mundo, em que uma empresa de eletricidade integra o capital social de uma instituição bancária em pré-falência, e é absolutamente inacreditável. E, portanto, se pode integrar capital social de instituições que se revelaram um desastre para a região, pode e deve também perceber as dificuldades em que os madeirenses, em que uma franja substancial dos madeirenses está mergulhada e, portanto, interpretar isso positivamente e discriminá-los positivamente através disto que propomos.